Obrigada. Boa noite. A Vasti Oliveira, ela tem 61 anos, é natural de Minas Gerais, é mineira uai, mas ela foi criada aqui em São Paulo, aqui onde eu estou, onde ela se formou em Direito e exerceu a profissão por 10 anos. Serviu na Missão Brasil, Rio de Janeiro. Ela é casada com o irmão Sandro Oliveira desde 91. E neste ano de 2026, eles estão completando 35 anos de casamento. Eles são pais de dois filhos, um casal, né, uma moça e um rapaz. E há 19 anos eles escolheram Porto Alegre como lar. Então, durante um período muito importante da vida deles, eles moraram nos Estados Unidos por 4 anos e foi lá que ela adquiriu hábitos alimentares inadequados e voltou para o Brasil enfrentando os desafios do excesso de peso, baixa energia e buscando recuperar sua saúde e também elevar sua autoestima, né? Na época, o filhinho dela tinha 5 anos e também desejava encontrar uma oportunidade profissional onde pudesse se permitir, né, conciliar maternidade, qualidade de vida e também se realizar pessoalmente. Foi então que, através dos próprios resultados de melhora, né, na disposição, energia e controle de peso, que ela descobriu uma nova missão: ajudar outras pessoas a conquistarem saúde, bem-estar e autoestima. A partir dessa transformação, ela mergulhou em treinamentos, mentoria, coaches, estudos com nutrólogos, cientistas e especialistas, todos na área da saúde e longevidade. Então, ela atua há 21 anos em uma multinacional presente, né, em 95 países, com vários PhDs, num desenvolvimento de produtos voltado para a nutrição. Então, esse controle de peso e bem-estar, né, é a missão dela, transformar vidas através de um acompanhamento próximo e humanizado. Então, ela é uma mentora do estilo de vida saudável. Com vocês, Vasti Oliveira, minha amiga da Missão Brasil Rio de Janeiro. Obrigada, Cláudia. Agradeço muito pelo convite, né? Sempre é uma satisfação a gente poder compartilhar aquilo que nos faz bem, as bênçãos que Deus nos dá, né? Porque eu posso confirmar para vocês que não achei esse caminho por acaso, né? Então, muitas pessoas fazem transição de carreira. Como que uma advogada virou mentora de estilo de vida saudável, né? Então, acho que também é muito importante a gente entender a diferença de mentor e de coach, né? Não sei se todos aqui sabem qual a diferença de um mentor para um coach, né? O mentor, ele realmente viveu as dificuldades que aquela pessoa mentorada viveu. E por isso ela pode ajudar, acompanhar aquela pessoa no processo que ela busca de transformação. Enquanto o coach, ele ensina técnicas como ajudar uma pessoa a responder algumas perguntas pessoais, sem muitas vezes não ter vivido as experiências que aquela pessoa viveu, né? Então, há 21 anos, eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu estava com os vestígios das más alimentações e muito ignorante com relação à nutrição. E devido a esses maus hábitos, eu adquiri vários problemas de saúde. Na época, eu gastava R$ 500 em medicamentos. Então, eu fico pensando em 21 anos, como estaria hoje a minha vida tomando todo aquele remédio que eu tomava naquela época, né? E numa virada do ano, quem aqui, né, já não fez as suas resoluções de um ano para o outro? No ano de 2004 para 2005, eu pedi três coisas a Deus. Eu fiz um jejum na virada do ano e falei: Senhor, eu não aguento mais ficar doente. Então, eu preciso, 2005, eu preciso ter saúde, que eu não tinha mais energia, mais disposição, não tinha.
eu preciso controlar meu peso, porque o meu filho estava com 5 anos, eu não tinha voltado ao meu peso normal, que eu ganhei 15 quilos na minha gestação do meu segundo filho, e eu quero voltar a trabalhar. E tudo isso dependia da minha saúde, porque eu não tinha realmente disposição para voltar às minhas atividades como advogada, na época que eu estava buscando fazer uma reciclagem, né, porque também estava muito desatualizada. E nesse pedido, no dia 3 de janeiro de 2005, eu encontrei um amigo que tinha reduzido 8 quilos e a palavra que ele disse para mim foi: eu estou com uma energia vasti como eu nunca tive na minha vida. 5 horas da tarde, eu ainda estou inteiro. E eu disse para ele: o que que é energia? Porque faz muito tempo que eu não sei o que é energia. E ele me falou: se você puder vir aqui amanhã, eu vou te apresentar um programa. E ele apresentou, eu fiquei fascinado com os resultados que ele apresentou, e eu falei: eu quero. E eu fiz um programa de 90 dias, e no final de tudo ele me disse: se você gostar, você se sentir bem e você quiser, depois você também pode ser uma mentora de estilo de vida saudável. E eu estava no meio de uma viagem, prossegui as minhas férias, e eu falei: quando eu chegar em São Paulo, eu vou dar início a esse programa. E assim foi, voltei das férias, comecei a fazer meu programa, e em 45 dias eu já me senti outra pessoa, com mais energia, mais disposição. Fui até a minha médica, né? E ela falou: olha, você tinha baixa imunidade e você não precisa mais desses medicamentos. E assim eu fui me sentindo tão bem com aquela programação que eu fui buscar mais, e eu comecei a estudar mais a respeito, eu comecei a querer entender um pouco mais da nutrição. E um médico ele diz o seguinte: troque o seu medicamento por nutrição. Se nós realmente soubermos cuidar da nossa alimentação, da nossa nutrição, nós não vamos precisar de medicamentos. Então, esse é o intuito da nossa palestra hoje, né? É falarmos como que nós podemos ter mais saúde, mais energia, mais disposição. E através desse programa, realmente a minha vida mudou. E eu fiquei pensando, quantas vastis não tem nesse mundo de hoje? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre tive problema com o controle de peso. Tem a minha companheira aí, que fez missão comigo, vai lembrar de mim, que eu sempre fui voltada à dieta, querendo controlar peso, porque eu venho de uma família de pessoas sobrepeso. Então, eu sabia que a minha tendência era muito grande naquela época, né? E hoje, na época, né, eu pensei que o meu motivo era só emagrecer, mas na realidade é muito mais do que isso. Quando nós estamos em busca de saúde, e nós começamos a melhorar as nossas escolhas, fazemos melhores decisões, principalmente naquilo que nós comemos, o controle de peso ele vem de bônus, porque eles estão ligados. E muitas pessoas, elas passam anos, né, como aconteceu comigo, lutando com a balança, uma briga constante com a balança. E na realidade, o foco deveria ser outro. Nós devemos estar constantemente buscando ser saudável, escolhas saudáveis. E a minha filha sempre lembra que a minha ignorância era tão grande que eu dizia: não, um hambúrguer tem nutrição completa. Tem pão, que é o carboidrato, o alface, que é a salada, e o tomate. E tem a carne, que é a proteína, né? E a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: o que vocês estão buscando na vida de vocês? Vocês querem emagrecer, querem ter disposição, querem ter saúde?
Vocês já fizeram uma lista de uma eu não aguento mais? Uma das primeiras coisas, quando eu me tornei mentora, a pessoa que me mentorou falou assim: você tem que fazer uma lista, 10 coisas que você não aguenta mais. Porque em cima dessa lista, você vai poder traçar metas do que você realmente quer para a sua vida. Então, a pergunta mais relevante, né, aqui na nossa conversa é como você quer viver os próximos 10, 20 e 30 anos. Você quer mais energia? Você quer mais autonomia? Você quer disposição? Ou cercado por limitações, dependências? Né? Eu acho que todos nós já tivemos experiências de vermos pessoas envelhecendo, adoecendo, atrofiando, dependentes de outras pessoas, com sofrimento indescritível. Né? Eu tenho quase certeza que 100% de nós já presenciamos. Será que é isso que nós queremos para a nossa vida, para o nosso futuro? Vivemos com uma limitação tão grande assim? Então, quando nós temos esses objetivos, nós conseguimos fazer melhores escolhas. Existem, então, dois caminhos, né? Pessoas que querem emagrecer, pessoas que estão em busca da saúde. Eu sempre falo para as minhas mentoradas: vocês querem emagrecer para entrar num vestido e ir numa festa? Ou vocês querem emagrecer para viverem bem, para se amarem, para se sentirem bem com vocês mesmos? Né? E isso tudo começa com os motivos. Então, é muito importante os motivos. Outra lista que eu indico que vocês possam fazer. Quais são os 10 motivos pelos quais você quer realmente ter mais saúde e não controlar o seu peso? Porque quando a gente fala em controle de peso, não é somente emagrecer. Controle de peso, ele tem 3 fatores: emagrecer, manter e ganhar massa muscular. Então, são 3 elementos do controle de peso. Então, cada pessoa que está aqui, eu não conheço vocês pessoalmente, cada um pode ter um objetivo aqui diferente. Alguns podem estar na sua perfeita forma, então, para manter também tem que fazer os seus devidos cuidados, não é? Alguns querem ganhar massa muscular, outros querem emagrecer, e sempre, para se atingir um objetivo, tem que ter motivos, porque são os motivos, né, que nos levam a construir os melhores hábitos para termos longevidade saudável. Então, é importante isso para que a gente não fique ligado a dietinhas da moda. Né? Hoje temos uma dietinha que está aí, na moda, né? Mas a pergunta é: qual a consequência que o meu corpo vai ter daqui 10 anos quando eu seguir a dietinha da moda? Né? Será que eu vou estar saudável? Então, isso é muito importante, a gente raciocinar e não agir por impulso. Porque quando você age por impulso, você faz escolhas que não contribuem para a sua longevidade saudável. Muito pelo contrário. Elas vão destruindo as nossas células, a nossa pele, nos envelhecendo, fazendo a perda de massa muscular, porque existem alguns emagrecimentos que são emagrecimentos forçados. As pessoas param de comer, fecham a boca. E o que acontece? Quando você fecha a boca, você diminui as necessidades do seu organismo. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Um desequilíbrio nutricional. Nós comemos excesso do que o corpo não precisa, que nós classificamos como gás, gordura, açúcar e sal, e deixamos de comer o que o corpo precisa. Então, temos um déficit, uma deficiência nutricional.
E qual que é o ideal? Diminuir os excessos e corrigir as deficiências nutricionais para que o nosso corpo entre em equilíbrio. E essas dietas restritivas, como, vamos dizer, fechar a sua boca, o que ela faz? Ela diminui os excessos, mas aumenta as carências. E um corpo carente de nutrientes tem várias consequências: queda de cabelo, quebra de unha, envelhecimento precoce. Uma das doenças que existe hoje, que tem se falado bastante, é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, uma alimentação, uma nutrição pobre em nutrientes, pobre em proteínas, ela pode causar a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, porque não tem a proteína que o corpo precisa. Então, a longevidade saudável não é só viver mais, mas é viver melhor. Então, se a gente quer chegar aos 60, 70, 80 anos com energia, com mobilidade, independência, clareza mental, qualidade de vida, é realmente fazermos as boas escolhas. Então, o objetivo não é apenas acrescentar anos na vida, mas acrescentar vida aos nossos anos. Então, essas questões a gente deve se perguntar todos os dias. E nós temos um programa, né, que chamamos Maratona Saudável, onde nós temos 5 pilares, que o objetivo principal é longevidade saudável. E o primeiro pilar é a alimentação. A gente saber como fazer um prato saudável. Quanto colocar de salada, quanto colocar de proteína, quanto colocar de carboidratos, dar preferência para os integrais, né? A questão das fibras. A alimentação envolve muito o nosso intestino. Vocês já ouviram aquela expressão enfesado? Uma pessoa está enfesada? Quer dizer o quê? Que ela não tem um intestino que funciona bem. E um intestino que não funciona bem leva a várias consequências, como mau humor, né? Então, às vezes uma mulher é mal-humorada porque o intestino não funciona bem, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se o cérebro não funciona bem, o segundo cérebro não funciona bem, muitos problemas podem acontecer. Porque falta fibras, quantidade de fibras insuficiente no organismo. Então, 2 fatores que levam ao problema intestinal: falta de fibra e falta de água. Então, a hidratação é fundamental. Nós temos que saber quanto de água beber. Então, como existe um cálculo, a nossa idade multiplicado por 0,035 ml de água dá a quantidade de água que nós temos que tomar por dia. Então, e a fibra? A questão da fibra. Você consumir a quantidade de fibras somente na alimentação é muito difícil, porque você teria que comer um pé de alface inteiro e ainda assim não teria fibra suficiente para limpeza do seu intestino. Não sei se vocês já viram uma buchada, né? Algumas pessoas talvez já viram uma buchada. Então, nosso intestino tem aquelas vilosidades. Então, quando o intestino não funciona bem, ele começa a juntar ali naquelas vilosidades toxinas. E essas toxinas vão prejudicando e intoxicando todo o nosso organismo. Então, eu digo assim, a fibra, ela funciona como uma buchinha no nosso organismo. Então, é como lavar uma louça. Se você lavar uma louça sem bucha, não funciona. Sem água também não funciona. Então, a mesma coisa, o nosso intestino, bucha e água para funcionar direitinho e fazer a limpeza do intestino. Então, esse pilar da alimentação é muito importante. E consumirmos a quantidade de proteínas adequadas. Então, cada pessoa, né, no meu trabalho, a gente tem uma calculadora que a gente faz a quantidade de proteínas que a pessoa precisa individualmente, mas a média
para as refeições, café da manhã, almoço e jantar, nós precisamos consumir 25 gramas de proteínas. E lanches saudáveis entre as refeições, uma fruta e uma proteína, entre 10 e 15 gramas de proteínas. Uma pessoa que não come um lanche saudável na parte da tarde, ela vai chegar na janta comendo as paredes, porque ela vai ter muita fome. E normalmente o lanche da tarde das pessoas são carregados de carboidratos, que dura pouco, a saciedade, e ela transforma-se em gordura e em açúcar. Então, por isso, nós temos uma estatística muito grande de número de diabetes tipo 2, aumentada assim drasticamente pelo excesso de carboidratos. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a atividade física, que hoje em dia ela é inegociável. Todos nós precisamos praticar atividade física. Não é questão de estética, é questão de saúde mental, né? Que muitos hormônios são desenvolvidos quando nós praticamos atividade. Ela tem que ser uma prioridade na nossa vida. E nós não precisamos necessariamente ir numa academia, existem muitas alternativas de atividades físicas que você pode fazer na sua casa. Eu faço muitas atividades físicas em casa, tenho pezinho em casa, tenho vídeos, nós temos um aplicativo especial para atividade física. Então, isso é muito importante, nós fazemos atividade física prazerosa, aquilo que a gente gosta de fazer, né? Nadar, correr, dançar, mas ter o corpo em movimento, isso é uma prioridade. Hoje, né, como essa programação surgiu, a parte da minha agenda, eu estava com a agenda muito lotada, mas eu falei, não. Depois da minha oração, da minha meditação, da minha nutrição, a atividade física vem na frente. Então, eu fui, fiz a minha atividade física e as coisas fluíram. E o resto foi encaixando na agenda. Então, é aquela determinação que você tem que ter, decisão. Atividade física tem que fazer parte da minha agenda. Nem que seja, começa, sabe, devagar. E isso não era prioridade na minha vida, isso foi entrando aos poucos, através dos treinamentos que nós temos constantemente, isso foi criando uma mentalidade constante de que a atividade física tem que fazer parte da minha existência. Porque se nós queremos desenvolver músculos, existem vários fatores, mas eu quero enfatizar dois importantes: a quantidade de proteínas que nós consumimos durante o dia e a atividade física. Porque hoje, a maioria que está aqui deve ter na faixa dos seus 30, 40 anos, né? 50 anos. Hoje nós podemos decidir, escolher. Mas se nós não escolhermos hoje fazer atividade física, vai chegar um tempo que nós não vamos ter escolha. Nós vamos querer fazer e não vamos conseguir fazer. Então, ela tem que ser uma prioridade na nossa vida. E é muito gratificante quando depois você vai, você faz, e você se sente bem, se sente feliz, se sente vencedora ou vencedor, porque você venceu a si mesmo. Você fez a escolha e você venceu a si mesmo. Foi e fez. Aí você, uhul, eu fiz, eu venci a mim mesmo, né? Então, não tem nada melhor do que vencer a si mesmo. E outro pilar do nosso projeto de maratona saudável é a nossa mentalidade. Porque toda transformação começa na nossa mente. E o processo é assim: nós pensamos, nós sentimos, nós agimos e assim vêm os resultados. É esse ciclo aqui. Então, se os nossos resultados estão ruins hoje, é porque os nossos pensamentos não estão bons. Então, a gente precisa refletir o que nós estamos pensando. Então, hoje, por exemplo, de manhã eu pensei, a minha prioridade é a atividade física. O que eu fiz? Eu fui fazer atividade física. Agi. Consequentemente, me senti bem comigo mesmo. A autoestima aumenta, né? Então, no nosso projeto, a gente fala o seguinte: 80% é nutrição,
20% é atividade física e 100% é atitude. Tudo está na atitude, na nossa ação. Então a gente fala tanto de oração, mas olha só, oração. Não adianta orar, pedir a Deus e não agir. A ação é fundamental. E ela começa aqui, ó, nas nossas escolhas. Tanto que quando eu faço a minha avaliação das minhas mentoradas, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que eu faço, você está determinada? Porque se você não estiver determinada, não adianta nem começar. A pessoa tem que estar determinada a realmente trilhar o caminho que ela vai ter para se transformar. Porque se transformar dói, vem dor, né? Mas é através da dor que a gente consegue construir realmente valor na nossa vida. Não existe nada na vida que você construa que não seja com dor. Primeiro vem a dor para depois vir o prazer. Até mesmo começa pelo nascimento. Um parto vem com dor. Nós viemos nesse mundo com dor. Nossa mãe nos trouxe nesse mundo com dor. Mas depois daquele dor, daquele sofrimento, veio a alegria. Então, a transformação corporal vem com dor. Mas depois é tão gratificante, eu tenho as minhas mentoradas, não existe coisa melhor, né? Do que algumas me mandam assim, Basti, trouxe meus exames, diminuiu meu triglicerídeos, diminuiu meu colesterol, coisa que eu não conseguia. Os médicos queriam me dar medicamento e meu triglicerídeos abaixou 100, o meu colesterol era 215 e foi para 75, né? Hoje mesmo, uma outra mentorada me diz assim, olha, uma mentorada que não levantava da cama, ela achava que era preguiça, mas não era, era falta de nutrição, falta de ajuda, de apoio, de incentivo, de motivação. Hoje ela mandou para mim, Vasti, hoje andei 8 quilômetros e depois fui para aula de pilates. Então, essas coisas são para mim são muito gratificantes. Então, transformações, né, que eu vejo na vida das pessoas é muito gratificante através desses pilares que a gente desenvolve. Então, o que acontece? As pessoas buscam na comida algumas recompensas, algumas faltas que estão nas suas vidas. E às vezes não. Então, às vezes a pessoa come porque está triste, às vezes come porque está alegre, e porque aquilo, ela preenche algum vazio que está faltando ser preenchido na sua vida. E por isso que nós temos que ter essa lista de motivos, para que a gente possa tomar decisões, escolhas que transformem a nossa vida de verdade. Porque o meu enfoque não é uma dieta, mas é um estilo de vida saudável. Viver um estilo de vida saudável. Assim a longevidade vem e o peso, consequentemente, acontece. E outro pilar da nossa maratona saudável é a suplementação premium. Mesmo uma alimentação equilibrada, nem sempre você consegue todos os nutrientes necessários. Então, poucas pessoas aqui, com certeza, não sei quem é que mora num sítio, numa chácara, consegue colher a sua própria fruta, a sua própria verdura, né? Nós sabemos, infelizmente, nossos vegetais não são 100% puros, né? Eu mesma fui no sítio do meu pai em Minas, cheguei numa quitandinha lá, eu falei, nossa, aqui eu só vou comer orgânico, nada com agrotóxico, né? Cheguei lá nas frutas, tá? Daí comecei, falei, ai, que bom, né? Comentei com a minha tia, olha aqui. Daí a senhorinha que estava perto falou, não, agrotóxico já chegou aqui, é meu marido que fornece as verduras aqui para o mercadinho, e é tudo no agrotóxico aqui, né? Então, infelizmente, até mesmo os alimentos saudáveis não são tão saudáveis, né?
Então, a gente precisa de suplementos nutricionais para aumentar a ingestão de proteínas, para a gente bater a meta de proteínas que cada um precisa consumir todo dia. Precisamos complementar com proteínas para melhorar a disposição, para recuperação muscular, né? Favorecer a recuperação muscular, promover o envelhecimento saudável. Quero dar um exemplo aqui, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 é um produto, um anti-inflamatório poderoso. Ele ajuda a lubrificar as nossas artérias. Por quê? Nós poderíamos consumir na alimentação, mas quem aqui, será que tem alguém aqui que consome 4 vezes por semana peixes que são, não são todos os peixes que têm ômega 3. É o atum, o arenque, a sardinha, o salmão, e tem que ser peixes de águas profundas, porque são os peixes que comem lipídios marinhos que fornecem o ômega 3. E o salmão que vem do Brasil é do Chile, é um peixe, é um salmão do cativeiro. Então, nós precisamos suplementar o ômega 3. E tem que ser um ômega 3 de qualidade, porque muitos são sintéticos. E você descobre isso colocando o seu ômega 3 no freezer. Se ele congelar, ele não é um ômega 3 de qualidade. Então, temos que observar, porque suplementos nutricionais têm que ser de qualidade. Porque se não for de qualidade, é desperdício de dinheiro. Então, você tem que buscar um suplemento de qualidade, que tenha ciência por detrás dele, que tenha tempo de durabilidade dessa empresa. Se ela não é uma empresa fundo de quintal, isso é fundamental, que o seu suplemento seja um suplemento que você tem que saber a origem desse suplemento. Porque também, se não for de boa qualidade, não adianta. Existem muitos ômega 3 na farmácia que são sintéticos. Então, ele não vai fornecer realmente o que o teu corpo precisa. E eu parei de ficar doente, foi porque eu comecei a suplementar adequadamente. Hoje eu uso um suplemento de qualidade, com certeza eu consumo há 21 anos, então eu sei que realmente aquilo que eu coloco no meu corpo é algo, foi abençoado por Deus, foi me dado pelo Senhor, porque eu orei para encontrar a solução e o Senhor me colocou esse meu amigo que me forneceu o melhor suplemento que existe no mercado, né? Já está há 46 anos no mercado em 95 países. Então, hoje eu sou muito grata pelo que eu faço, porque realmente me realiza e poder falar, compartilhar com as pessoas que nós podemos ter longevidade saudável se nós fizermos essas 5 escolhas, né? Alimentação saudável, com lanches saudáveis, uma hidratação correta todos os dias. Não importa, o pessoal chega no frio, eu tomo pouca água. Mas e a faxina da casa, gente? Vocês limpam a casa no inverno, no verão? Vocês usam água para limpar a casa? A nossa casa, o nosso corpo é o nosso templo. E nós precisamos de dar água para ele. Se você espera ter sede, teu corpo já está desidratado 10%, 10% do seu corpo, e ele começa a trabalhar com água suja do intestino, você começa a ter dor de cabeça, dores pelo corpo, porque está faltando água. E eu, nas entrevistas que eu faço, é impressionante como as pessoas têm dificuldade de beber água. E quando as pessoas vão envelhecendo, vão tendo mais dificuldade. Então, às vezes a pessoa tem que fazer metas. E eu fico feliz quando pessoas me mandam, olha, eu não sabia tomar água e hoje eu tomo água suficiente. É algo tão básico que a gente, às vezes, negligencia, né? Então, realmente mentorar é um trabalho de amor, é um trabalho de caminhar juntos, de pegar na mão e conduzir a pessoa nas melhores escolhas. Então, nós temos esse grupo de maratona saudável, onde nós compartilhamos as nossas experiências, compartilhamos as nossas atividades, atividade física, o que nós fazemos, e a pessoa não fica abandonada, né? Mesmo ela a longa distância, né? Eu tenho pessoas
fora do Brasil que fazem parte dessa mentoria de maratona saudável, que é um projeto que foi criado por um russo, né? Os russos são extremamente inteligentes, foi criado na pandemia. Então, eu sou muito grata por poder estar aqui compartilhando com vocês essa minha experiência, né? Eu sei que o Senhor nos abençoou com muitas coisas boas nessa terra, cientistas inspirados que, que nos conduzem com bastante experiência para criar produtos que podem nos ajudar. Então, que nós possamos fazer boas escolhas na nossa alimentação, né? Montarmos o nosso prato com sabedoria, não só com os olhos, né? Ou com o cheiro, mas com a mente. Sempre perguntando: será que esse alimento vai me dar longevidade saudável? E isso tudo, pessoal, a gente como membro da igreja, né, acho que a maioria que é membro da igreja aqui no grupo, eu tenho descoberto que a eternidade não começa depois que a gente morre, não. A eternidade começa aqui. É nessa vida que a eternidade começa. A vida eterna não é só depois da morte. A vida eterna começa aqui. Então, Deus nos deu um corpo, nos deu um templo. Então, como que nós estamos cuidando? Que tipo de combustível eu estou dando para o meu templo? É isso que nós temos que pensar todos os dias. Que tipo de combustível eu estou dando para o nosso corpo? Então, eu agradeço por estar aqui com vocês, pela oportunidade. Não sei se a Su consegue postar aí, publicar minha foto, né, do meu antes e Eu ia depois. perguntar, eu estava nesse momento, eu digo, gente, ela esqueceu da foto. Não, agora vamos compartilhar, quero compartilhar aqui Tá, só um meu minutinho. resultado. Eu Só passei um para a minutinho que Su, né? eu fechei a página. Só um minutinho, fechei a página sem querer, Barci. Só um minutinho, Flor. Só um minutinho, deixa eu abrir de novo aqui. Tá, então vamos lá. Então, é Vamos lá. melhor do que falar, acho que uma foto fala mais do que 1000 palavras, né? Muito bem. Vocês estão conseguindo ver a foto? É. Sim, Pronto, nossa, essa é a primeira sim. foto. Que diferença, né? Vasti, você Aqui tem nessa aqui, 60 anos. 61 anos bem feitos no dia 6 de abril. Pai, Essa foto anterior eu tinha 35 anos, eu tinha um problema grave de pele, né, que inclusive foi suspeita até de lúpus, e em 90 dias eu ganhei uma pele nova, né? Essa aqui eu fiz a minha a minha foto atualizada, mas eu tenho a foto logo em seguida, e quero fazer um trio assim, né? deixa eu colocar Então, outra. você vê, Você quer propor a essa outra? pode pôr a outra. Tá bem aqui. E Ah, essa essa de foto, quando eu 60. comecei, né, eu tinha 39 anos, hoje eu tenho 61 anos. Então, eu quero testificar que a gente pode melhorar. E eu digo, comecem, não esperem, a gente não começa a melhorar com 40, com 60, a gente começa a melhorar com 20 anos. A gente tem que ensinar nossas filhas, adolescentes, a se cuidarem. Tá? É ali que a gente começa. E eu sou muito grato por Deus ter ouvido as minhas respostas, porque eu posso dizer que, com certeza, como diz o meu presidente da minha empresa, salvou o meu casamento. Porque uma coisa, irmãs, a gente vende um produto, né, para o marido, para a esposa, antes de casar, né, a gente sempre se mostra no melhor, né? Só que depois que a gente casa, que passa pelo templo, muitas vezes a gente acha que está garantido, né? O casamento está garantido. E se desleixa, se larga, relaxa, né? Porque a eternidade está garantida e não está garantido nada. Meu marido sempre diz: não deixe que o Espírito Santo cuide do seu marido.
se cuide, tá? Porque se a gente não se cuida, não tem casamento eterno que aguente. Então, essa mensagem que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Gente.